pela fé, como acabamos de cantar, é a forma como nós passamos a servir ao Senhor, fazer parte da igreja, fazer parte do povo do Senhor. Mas é interessante quando você olha para a sociedade e você vê a quantidade de pessoas que dizem ter fé, fazem parte de uma igreja, mas que estão separadas, né? Você vê pessoas que dizem acreditar no mesmo Deus, mas que estão longe uma das outras, né? São várias as religiões que surgem dia após dia e pessoas que são adeptos a elas, que estão se unindo a essas pessoas, nessas novas igrejas, nessas novas religiões, com o pensamento, muitas vezes, de que o que vale é servir a Deus, porque há um só Deus. Então todos nós, onde nós estamos, independente da igreja, servimos ao mesmo Deus. É o pensamento que muitas pessoas têm e por isso não vem um problema em unir os pensamentos, unir as igrejas. Acham até mesmo que a solução, um grande problema entre as pessoas que querem servir a Deus seria unir todas elas. Vamos juntar todas as igrejas, já que dizem que servem a um só Deus, que todos os caminhos onde eles estão trilhando vão levar ao mesmo Deus, por que não juntá-las, né? Mas a questão é, será que já não é pelo orgulho do homem que essas igrejas diferentes surgem? Pelos pensamentos diferentes, pela maneira de ver o mundo, pelas rixas, pelo poder, desejo de poder? Então, se nós formos pensar, há mesmo uma só fé entre todas as pessoas de todas as religiões? Ou existe apenas uma religião verdadeira? Existe apenas uma só fé? Existe apenas um Deus? O apóstolo Paulo vai mostrar no estudo de hoje que, diferente do que muitas pessoas pensam, de que ao unir todos nós encontraremos a paz, porque todos os caminhos podem dar este fruto, nós vamos falar então hoje sobre a missão de paz, através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, que estamos estudando, e vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 18 hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 18. Os irmãos encontraram? Pedi ajuda dos irmãos para fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do versículo 11. Eu peço àqueles que puderem, cada um ler um versículo até o 18. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, orar? Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor neste instante que Tu abençoe, ilumine a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração para podermos entender a verdade do Senhor, que assim o Senhor venha aplicar em nós, para podermos viver
sempre de acordo com a tua vontade, direcionados pela tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então, Paulo, para falar sobre esta missão de paz através de Cristo Jesus, ele começa esse trecho falando então sobre o passado deste povo, os Efésios. Você vê então que no versículo 11 há um paralelo, algo muito semelhante com aquilo que estava acontecendo no início do capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Porque ele começou o capítulo falando a eles como eles eram antes de Cristo. Nós comentamos na semana passada, eram mortos dos delitos e pecados e pela misericórdia de Deus passaram a ter vida. Agora nesse trecho, Paulo vem então falar desta forma novamente. Então, ele começa fazendo eles olharem para o passado, ao então dizer, lembrem de como vocês eram antes. Lembrem de como vocês viviam quando ainda não tinham Cristo Jesus. E então Paulo começa a destacar alguns detalhes de como era o povo dos Efésios sem Cristo. Ele recorda então que sem Cristo Jesus, você pode ver aqui, então no versículo de número 12, ele diz, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Paulo então começa a descrever alguns detalhes de como eles viviam e por que isso é importante para eles nesse momento. Porque os Efésios, eles não fazem parte da linhagem, eles não são judeus, eles são gentios e, portanto, estavam longe da comunidade de Israel, longe de todas as bênçãos que Deus depositou e prometeu para o seu povo, para os judeus, para a descendência. E quando você olha as cartas de Paulo, várias das igrejas tiveram esta dificuldade, porque eles eram descendentes dos judeus, e para os judeus, eles, povo escolhido de Deus, eram os únicos a serem salvos. Então há sempre uma discussão nas cartas de Paulo com relação aos de fora do judaísmo que passaram a crer em Cristo Jesus. E qual é o papel destes, então, dentro da igreja a partir do momento que eles passam a ter fé? Então Paulo começa a lembrar aos Efésios que antes de Cristo Jesus, eles não faziam parte dessa comunidade. Se Deus então depositou promessas sobre o seu povo, aos gentios essa promessa não estava sobre eles. Aos Efésios, então, eles não viveriam isso. Estavam longe desse povo, não tinham os benefícios. E sobre as promessas, ele diz então na sequência, estavam então separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa. Interessante ele falar aqui alianças no plural, porque ele está falando então desse Deus que depositou as suas promessas, o mesmo Deus depositou as promessas ao seu povo, ao qual os Efésios estavam afastados, mas ao longo dos tempos, ele fez diversas alianças. E você olha então desde o Antigo Testamento a uma aliança do Senhor com restauração em Gênesis 3,15, ainda em Adão. E você continua a história, Noé, o Senhor faz uma aliança com ele, de que ele cuidaria deles, não traria então destruição mais, da mesma forma como fez no dilúvio. Com Abraão, o Senhor traz alianças de uma terra prometida que ele daria ao seu povo, à descendência. Depois com Moisés, ele faz uma nova aliança, agora de libertação. Com Davi, depois o Senhor faz outra promessa, outra aliança, de que se eles permanecessem, a descendência, os reis que viriam, permanecessem então fiéis ao Senhor, o Senhor os abençoaria. Caso contrário, desceria sobre eles a sua ira pelas maldições. Os gentios que viviam em Éfeso, eles estavam à parte de todas essas promessas. Se o Senhor trazia então todas essas garantias, essa segurança, essa proteção ao povo de Israel, ao seu povo, os efésios não estavam recebendo isso. Antes de Cristo Jesus, eles estavam então junto com esse povo cheio de benefícios. E aí por isso, no final do versículo 12, ele ainda complementa. Então estavam estranhos à aliança, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gentios, como diversos outros povos que nós vemos até no Antigo Testamento com mais detalhes, eles eram pagãos, idólatras, tinham os seus deuses,
Então o Deus de Israel, o Deus dos judeus, não é o Deus dos gentios. Eles não reconhecem a própria presença ou até mesmo a existência desse Deus, que os judeus já creem desde o Antigo Testamento, que os povos pagãos, então, por não crerem, eram considerados inclusive inimigos. Então o apóstolo Paulo começa para falar desta missão de paz que Cristo trouxe, e nós vamos ver esses detalhes. Ele começa a levar então os efésios a olhar para o passado deles. Sem Cristo Jesus, eles não tinham esperança, porque não viviam debaixo da mesma aliança, das promessas, porque não eram parte deste povo, não por nascimento, como era a descendência então desde Abraão. Mas então você olha este povo como se estivesse então no meio de uma tempestade, desesperados, estão indo cada vez para mais longe de Deus. E no meio do desespero, você observa então uma luz, uma esperança que vem a esse povo. Porque o texto no versículo de número 13, ele então muda o tempo. Ele os levou a olhar ao passado, versículos 11 e 12, para lembrar quem eles são, para que agora, no presente, eles possam entender como eles estão vivendo. Porque ele então diz no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo então vem dizer aqui neste momento que através de Cristo Jesus eles têm uma nova identidade. Se antes eles eram um povo distante, um povo que não pertencia a essa comunidade, um povo que não vivia debaixo das alianças, agora em Cristo Jesus há uma nova identidade que o Senhor está concedendo a todos aqueles que nele creem. E por isso, quando nós olhamos a confissão de fé, ela traz então no capítulo 25, dizer a seguinte afirmação: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então nós vemos aqui que através do sacrifício de Cristo, como Paulo vem dizer ainda no final do versículo de número 13, agora então aqueles que creem nele se tornam um só povo. Por que Paulo começa então esse trecho falando do passado mais uma vez? Para reforçar, assim como ele fez no começo do capítulo 2, a ação graciosa de Deus para salvar o seu povo. A ação graciosa de Deus que permite tanto os judeus quanto os gentios agora então servirem ao Senhor, terem esperança, continuarem então tendo fé naquilo então que Cristo Jesus veio para ensinar. E por isso que Paulo passa então do passado a falar de uma barreira que existe. Veja que o versículo de número 14, ele vem dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Paulo começa a mostrar então este povo que tem um conflito, os judeus então que olhavam para os demais povos e olhavam para eles como um povo que não tinha direito algum de salvação, direito algum de servir a Deus, de se relacionar com o Senhor. Então Paulo começa a mostrar para eles que havia mesmo uma parede, havia uma barreira que impedia então que estes outros povos servissem ao Senhor. E que parede é esta que ele vem então dizer? Ele reporta então no versículo 15 o que é que separava eles e agora já não existe mais. Ele fala no versículo 15 então sobre a própria lei. A lei que o Senhor concedeu, esta então era uma barreira, fazia uma separação entre o povo do Senhor e aqueles então que não confiavam em Deus. Texto de Levítico, capítulo 11, ele vem falando sobre isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Levítico, capítulo 11, versículos 44 ao 47.
texto fala para nós, um Deus que está chamando um povo para viver de forma pura, distante dos demais que não o serviam. É uma divisão, é uma separação, diferencia então agora aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não o servem. Ele vem falar então sobre aqueles que eram considerados imundos, né? A lei que o Senhor concedeu, a lei cerimonial, fazia inclusive com que os israelitas passassem por uma purificação para depositar diante dos momentos de sacrifício as suas ofertas, para estar com o povo do Senhor nos momentos de adoração. A lei trazia então as regras que o povo do Senhor deveria seguir. Os demais não sabiam e não tinham nenhum tipo de interesse em obedecer. As vestimentas dos sacerdotes eram diferentes, direcionadas por Deus. O povo do Senhor tinha alimentos aos quais eles não podiam comer, e alimentos que eram considerados impuros. O povo do Senhor tinha festas direcionadas por Deus, as quais eles repetiam por diversas vezes, repetiam anualmente, ou seja, tinham diferenças entre aqueles que faziam parte de Israel e aqueles que eram pagãos. Paulo está então levando os gentios de Éfeso a entender que essa separação, ela existia dentro da lei. A lei cerimonial, então, impedia que os outros povos pudessem, então, servir ao Senhor, porque eles não serviam, não acreditavam no poder do Senhor para poder, então, se submeter a esta lei. Então, nós vemos que o versículo de número 15, ele mostra para nós o que Cristo fez. A missão de paz que Cristo vem trazer, ela começa, então, através deste momento. O começo do versículo 15, então, diz que ele aboliu. Foi abolido, então, este preceito que o Senhor deixou na lei. Isso quer dizer, então, que toda a lei do Antigo Testamento, ela não é válida mais para nós hoje? Não. Nós vivemos a lei, né? Nós observamos, inclusive, o Senhor Jesus repetir os preceitos da lei. Quando ele nos lembra, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está anulando a lei. Mas o que ele faz? A parte da lei onde nós vemos as questões cerimoniais, elas foram abolidas porque não são mais necessárias, porque Jesus já cumpriu tudo na cruz. Aquilo que era necessário, com todas as exigências, ele cumpriu, ao pagar o preço então da morte e morte de cruz. Então você observa que essa diferença, ela existia ao ponto até dos apóstolos, quando os gentios começam a chegar na igreja, eles têm certa dificuldade de lidar com isso. Você observa então que o apóstolo Paulo chega a um certo momento que precisa repreender Pedro, porque Pedro então estava se afastando dos gentios. O próprio Pedro que tinha dificuldade para ensinar aos gentios, porque ele acreditava então que o evangelho e a salvação viria apenas aos judeus. Essa discussão ela estava presente por causa desta divisão. Em Cristo Jesus, nós vemos então o texto mostrar para nós, versículo 14, que essa divisão que trazia entre os povos não existe mais. Jesus então permitiu agora que os judeus e os gentios sejam um só povo. A barreira que existia entre eles, da lei cerimonial, que transformava os gentios em povos imundos, agora não existe mais. Pela fé em Cristo Jesus, aqueles que estavam longe, os gentios, agora eles se aproximam. Agora eles estão perto. Agora eles se tornam também um só povo. Como o texto mesmo diz, no versículo de número 15, ele vem mostrar então para que dos dois criasse um. Esses dois ao qual Paulo está se referindo aqui, ele está falando desses dois povos, os judeus e os gentios. Agora então se tornam um, e como ele fala no final do versículo 15, um novo homem fazendo a paz. Se aquilo então que existia antes os impedia de estarem juntos, em Cristo Jesus, agora já não existe mais essa diferença.
Em Cristo Jesus, agora, somos feitos como se uma nova criação, a qual hoje nós vemos e chamamos de igreja, é o povo do Senhor. Não há mais diferença entre aqueles que creem em Cristo Jesus e passam a servir a Deus. Nós somos de descendências diferentes, de famílias diferentes, mas pela fé em Cristo Jesus, nós então agora nos tornamos um só povo. Jesus então, ele traz a paz. Como Paulo vem repetir ao longo do texto por 3 vezes, ele lembra então que Jesus veio trazer a paz entre as pessoas. Ele então permite agora que aqueles que eram inimigos convivam juntos, sirvam juntos, adorem ao Senhor juntos com o mesmo propósito. Porque, final do versículo 15, ele não só é a nossa paz, como ele também fez a paz. Ele faz a paz quando ele morre na cruz. Ele então permite esta nova vida deste novo homem, deste povo, que agora então, chamado igreja, passa a servir ao Senhor, independente da sua descendência. E é interessante então que este mesmo povo é um povo que vivia em uma inimizade, mas que passa a desfrutar então de bênçãos do Senhor. O texto no versículo de número 16, ele vem nos dizer: e reconciliasse, através da paz de Cristo, o Senhor então reconciliou ambos os povos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Agora aqui, Paulo não fala somente da inimizade que existia entre os povos, mas ele nos lembra da inimizade que existe entre Deus e os homens. Assim como ele vai reforçar isso quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5. Existe ira da parte de Deus para com os pecadores. Por quê? Porque vivemos em desobediência quando estamos longe de Cristo Jesus. Mas através da cruz, aqueles que estavam longe, agora estão perto. Agora fazem parte deste povo. Agora então são reconciliados por meio do sangue de Jesus. Isso significa para nós, então, algo que no Antigo Testamento não era possível a todos os homens, por mais que fossem pertencentes ao povo de Israel. O texto vem nos lembrar, então, que através desta evangelização de paz, que Cristo trouxe não só entre os homens, mas entre nós e Deus, agora nós, então, como diz o versículo de número 18, nós temos acesso ao Pai. Então nós temos agora o privilégio como povo, sejam descendentes de judeus, não, pela fé em Cristo Jesus, todos temos acesso a Deus. Jesus nos permite então ter este privilégio, o que no Antigo Testamento não era possível. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, lembramos que dentro da estrutura do culto ao Senhor, existia um espaço reservado dentro do templo, dentro do tabernáculo, para que o sumo sacerdote entrasse à presença de Deus. E somente ele. O povo não tinha esse acesso. Os israelitas, por mais que fossem descendentes, eleitos de Deus, eles não acessavam da mesma forma. Eles precisavam de alguém para interceder por eles. Paulo está nos lembrando, então, que aqueles que estavam longe de Cristo não tinham privilégios, não estavam debaixo das promessas, não estavam então junto com esta comunidade, a qual o Senhor então protege ao longo de todas as gerações. Através de Cristo agora nós todos somos um povo só, e este povo possui o mesmo privilégio, o privilégio do acesso. O acesso a Deus é permitido por causa da morte de cruz. E o texto de Marcos 15, ele vem nos lembrar isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, aquilo que trazia então
de forma simbólica no templo ou no tabernáculo, a separação entre os homens e Deus, aquele véu, de forma simbólica, então, neste momento o texto mostra que quando Cristo morre, este véu, então, ele é rasgado, de cima para baixo, né? De uma forma simbólica para mostrar a ação de Deus, ao abrir agora, através de Cristo Jesus, o acesso àqueles que nele creem, para poder então viver a comunhão com o Senhor, estar na presença do Pai em todos os momentos. Podemos viver e servir ao nosso Senhor em todos os instantes da nossa vida como um povo. Agora esse privilégio é dado a todos nós. Antes então era preciso a intercessão de um sumo sacerdote. O homem ia então a este local, o Santo dos Santos, para interceder pelo povo. Agora não é preciso mais. Porque Cristo Jesus não só morre por nós, como também agora é aquele que intercede por nós. Não precisamos de terceiros, de outros homens, né? Jesus já cumpriu aquilo que era necessário para nos dar o acesso completo ao Pai. E é por isso, ele diz então, através do Espírito de Deus, nós somos conduzidos a este relacionamento. Se antes existia qualquer tipo de inimizade entre os povos, ou se existia qualquer tipo de inimizade entre pecadores e Deus, Jesus Cristo veio e cumpriu a sua missão de trazer paz. Paz entre as pessoas, paz entre pecadores e Deus. Por meio do seu sacrifício, a inimizade, ela foi desfeita. E portanto é importante nós lembrarmos, começamos a falar aqui sobre várias religiões, né? O texto mostra para nós que existe apenas um só povo que serve a Deus. Porque existe apenas um Deus, o Deus verdadeiro. Isso quando você olha desde o Antigo Testamento já está muito claro. Existiam outras religiões, existiam outros povos que adoravam outros deuses, mas que eram considerados inimigos do Senhor. Não estavam debaixo das promessas, não serviam ao Senhor junto da comunidade, eram inimigos do Senhor porque não confiavam nas promessas do único Deus verdadeiro. E por isso, nós não podemos seguir na linha de que muitas pessoas creem, que nós podemos então unir todos. Todo mundo serve ao mesmo Deus. Todas as pessoas estão buscando ao Senhor. É o mesmo Deus que nós estamos adorando. A palavra nos mostra que isso não é verdade. Nós somos um povo que serve o verdadeiro Deus, que é Cristo Jesus. Aqueles que não adoram a Cristo Jesus, esses, por mais que se auto-intitulem uma igreja evangélica, uma igreja cristã, se não é apenas adoração a Cristo Jesus, esta denominação, esta religião, ela não é considerada então verdadeira pelas Escrituras. Podemos chamá-las então de seitas, que direcionam as pessoas para qualquer outro caminho, mas não estão levando ao Senhor. Para nós podermos então viver esta fé, nós precisamos lembrar então que isso é possível através apenas do que Cristo fez por nós. Porque é pelo sangue na cruz. Como nós vemos Paulo então reforçar para nós, é pelo sangue de Cristo Jesus que os povos se tornam um. É Jesus Cristo quem faz isso por nós. Não somos nós então que escolhemos ou achamos o que é melhor para nós, conforme a fé. É o Senhor que está fazendo. Paulo então ele continua na mesma linha de pensamento que ele trouxe logo no início do capítulo de número 2. Quando ele falou que estávamos mortos e passamos a ter vida, agora ele vem lembrar que antes eram gentios, estavam longe, agora estão perto. Mas por que estão perto? Somente pelo sangue de Cristo, somente por Jesus. Então todos os privilégios que o povo do Senhor tem é pela graça de Deus. Paulo está enfatizando mais uma vez aqui que aquilo que o povo do Senhor tem não é por ter conquistado, não é por mérito, é apenas porque o Senhor um dia pagou o preço que nós deveríamos pagar naquela cruz.
Portanto, que o nosso coração seja sempre grato ao nosso Deus. Grato pelas bênçãos que Ele nos permite ter através da fé. Essa fé que é um dom que nós recebemos. O Senhor nos concede, o Senhor nos conduz ao arrependimento, o Senhor nos leva à atitude de conversão por nos fazer compreender a verdade e assim Ele nos torna parte do seu povo. Ser parte da igreja, por mais que tenha um momento onde nós então optamos, ao expressar a nossa fé, nós temos que lembrar que isso é graça de Deus. Ser parte deste povo que recebe agora a esperança da eternidade é um povo que é abençoado pelo Senhor por causa do que Cristo fez. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus pelos privilégios que Jesus trouxe a nós. Que o Senhor nos dê sempre fé para nós então nos aprofundarmos cada vez mais nesta verdade do Evangelho de Cristo, para não nos afastarmos, para nós então podermos viver e servir ao Senhor, falando sobre Ele, explicando sobre essa verdade para todos aqueles que ainda não conhecem, que estão ainda longe, que estão sem esperança. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esse trecho? Ou gostaria de tirar alguma dúvida?